E ouça agora a pregação da poderosa Palavra de Deus. Deus, glória a Jesus. Com muita alegria, mais uma vez eu saúdo a todos os ouvintes com a graça e a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é uma satisfação e um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez neste programa de grande relevância, de grandes espectadores. Eu estou muito grato a Deus. Irmãos, você que está aí na sua casa, você já pode acompanhar a pregação do Evangelho. Abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu quero ler o versículo de número 7, tão somente este versículo, para nós extrairmos algo da parte do Senhor. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 7, diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui está a carta, cujo autor dessa carta não se identifica. Alguns eruditos, alguns sábios afirmam que é de autoria paulina. No entanto, não podemos afirmar com veracidade ou com exatidão quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas nós temos dentro desta carta um conteúdo muito importante para os dias de hoje. E no capítulo 11, o autor, ele enfatiza, ele ressalta a fé, a importância da fé. No capítulo 11, ele narra acerca dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Ou os primórdios da fé? Aqueles que confiaram em Deus, aqueles que tiveram fé. E um deles está o Noé, que foi um herói da fé. No versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então veja bem, o autor enfatiza a fé. E o que é fé? A palavra fé, o termo fé, no hebraico é emuná, e significa confiança, credibilidade, significa visão espiritual.
Portanto, meu amado e querido irmão, existem vários tipos de fé. Existe a fé natural, que ela é usada da razão, a qual você usa para dar credibilidade às coisas superficiais, ou até mesmo para dar credibilidade às coisas que acontecem em seu entorno. Todavia, o mais importante de tudo é o homem adotar o dom da fé. E o dom da fé é a fé sobrenatural. É uma fé advinda do espiritual. Uma fé. Então Noé, nós sabemos que na história dos primórdios, ou a história das origens, no livro de Gênesis, no capítulo 6, fala acerca da corrupção do gênero humano. E nessa situação, a humanidade que Deus criou estava totalmente depravada e corrompida. O Senhor Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança. Porém, o homem caiu na tentação e, consequentemente, o pecado veio ao mundo juntamente com a pior consequência, a morte. Deus, Jeová, ele vendo a situação deplorável, vendo a situação terrível, vendo a situação caótica do povo, Deus ficou indignado. Mas no versículo 8 do livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9, a Bíblia relata que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o objetivo que eu quero chegar com esta palavra para o teu coração é que, diante de um mundo corrompido de pecado, diante do secularismo, diante das coisas perversas em que o mundo se encontra, Deus, ele tem os seus remanescentes. Isto é, Deus, ele tem aqueles que não se contaminaram com a idolatria. Então Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus o escolheu para que ele construísse uma arca de madeira de cipreste, onde abrigaria todo aquele que cresce no porta-voz de Deus. E nós estamos vendo, e nós
podemos perceber e notar um cenário caótico em que o século 21 se encontra. Um cenário caótico. E eu começo a refletir, eu começo a se atentar nas palavras do meu Jesus, onde ele diz em Mateus 24, versículo 37, onde ele compara a sua vinda com os dias de Noé. Jesus diz: bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. O que Jesus ele estava querendo declarar, o que Jesus estava querendo esclarecer para os seus seguidores ao dizer essas palavras? Ele estava apontando profeticamente para o futuro, o qual se cumpre agora. Ele estava falando aqui das distrações. Hoje em dia existem tantas pessoas distraídas, mas distraídas por coisas vãs, coisas banais, distraídas porque não querem absorver, assimilar, compreender a palavra do Evangelho de Cristo que nós estamos pregando aqui nesta noite. Muitas pessoas se preocupando com o seu bem-estar, os prazeres, as suas concupiscências, mas se esquecendo que tem o Espírito, e esse Espírito, após a morte, vai ter que prestar contas diante de Deus, porque você vai ter uma vida limitada. Você tem uma vida limitada e o seu espírito terá que prestar contas a Deus pelo que você fez aqui na terra. Noé, filho de Lameque, ele pertence a uma descendência, a linhagem de Sete, filho de Adão. E ele se destacava, ele se distinguia, ele se diferenciava, ele era um homem distinto, ser diferente diante da perversidade. O caráter íntegro de Noé foi justificado por Deus, porque ele era um homem íntegro e reto aos olhos do Senhor, diante de um mundo perverso. Então Noé, pela fé Noé obedeceu a ordem do Senhor, construindo uma barca, uma arca de madeira de cipreste. A arca ali que Noé construiu, a arca é uma tipologia da graça divina. Deus já determinara o dilúvio, 40 dias e 40 noites de dilúvio. Noé, a Bíblia diz que Noé construiu a arca, porém somente 8 almas se salvaram, e toda aquela humanidade, toda aquela geração ímpia foi exterminada. O que eu quero dizer é que Noé é um modelo e exemplo de fé em meio
apostasia e perversidade. E o que eu quero dizer para você é isso: Deus procura homens de fé. Deus, ele não está procurando pessoas que não têm o coração voluntário para a sua obra. Ele está procurando neste século homens de fé, homens compromissados com a sua santa e poderosa palavra. E é isso que nós estamos aqui pregando nesta noite. Se arrependa dos seus pecados, porque o próprio Jesus disse que bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, mas chegou o tempo e agora, e as pessoas estão distraídas, e as pessoas se esqueceram que existe um Deus que tudo pode e está prestes a cumprir as suas promessas. Está prestes a cumprir, está prestes a abrir a 70ª semana, o período da grande tribulação, e muitas pessoas desapercebidas. Então a arca é um tipo da graça divina. O dilúvio mandado por Deus é a tipologia do juízo de Deus. Muitas pessoas pregam tanto o amor de Deus, pastor Genival. Muitas pessoas falam tanto nos púlpitos, nas ruas, nos evangelismos: a Deus te ama, vem que a tua vida vai melhorar, vem para a presença de Deus, vem para a igreja que a tua vida vai melhorar. As pessoas estão equivocadas, as pessoas estão erradas. As pessoas têm que pregar sobre o juízo de Deus. E qual é o juízo de Deus? O juízo de Deus é: aquele que não confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador sofrerá eternamente no castigo eterno. Então a oportunidade é essa. Se você se arrepender de todo o seu coração, então seu nome estará escrito no livro da vida a partir deste momento. Glória a Jesus. Poucas pessoas falam do juízo. Noé pregava, proclamava, exortava, mas somente 8 almas se salvaram, enquanto as outras pereceram. A maioria pereceu. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que Deus, ele não conta com uma maioria ímpia. Deus não conta com a maioria que tem o seu coração inclinado para as coisas materiais ou superficiais. Deus, ele não conta com a maioria que se entrega à apostasia, se entrega à idolatria, se entrega ao pecado. Deus, ele conta com homens fiéis. Pode ser até uma minoria, uma quantidade pequena, mas de qualidade perante Deus. Mas é essa qualidade, é essa porção, é essa quantidade que Deus quer usar aqui na terra. Aonde estão os Noés dos dias atuais, os atuantes, os guerreiros, os militantes do exército de Cristo Jesus? Onde estão nesses últimos dias? Onde estão os Noés? Então, a missão do Espírito Santo é empreender o trabalho de Deus e levar pecadores ao arrependimento. Jesus disse em João capítulo 16 e o versículo 8: e o Consolador convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós que estamos aqui nesta noite, estamos como um porta-voz de Deus
para o seu coração, porta-vozes de Deus para a sua vida, com o objetivo de lançar semente no seu coração, para que você venha reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, e o Espírito Santo, ele realizará a obra de Deus. Apenas 8 almas se salvaram, a maioria pereceu na destruição, e nesta noite o Senhor está dando mais uma oportunidade ao homem de se arrepender e ser salvo. Então te digo uma coisa: o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro remorso, o verdadeiro arrependimento consiste num ato de renúncia, ou seja, deixar para trás os vãos prazeres, deixar para trás as paixões carnais e se entregar totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Pregar vitória é muito fácil, pregar bênção para as pessoas é muito fácil, mas falar do juízo de Deus é algo difícil, e com a responsabilidade, irmão Anderson Antônio, muito grande. Falar do juízo de Deus as pessoas não gostam, porque infelizmente hoje em dia as pessoas querem ouvir chave de carro, chave de casa, mas não querem se beneficiar com o alimento sólido que é a palavra de Deus. Esse alimento aqui, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas no nome de Jesus. Então, fique com esta palavra e Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor Genival. Aleluia, louvado pois seja o nome de Jesus. É verdade, viu?